Você é daqueles que depois que termina de ler uma folha do livro, não lembra nem o que você leu? Ou, por exemplo, você grifa, 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 faz anotação, faz resumo, coloca post-it aqui, ó, no livro, mas depois de, sei lá, uma semana você já nem lembra mais o que você leu, você não lembra mais o conteúdo. Você é daquelas pessoas que lê trocentos livros, mas depois de anos, de meses, nem lembra do que estava mais naqueles livros. Se você se encaixa nesse padrão, é normal. Muitas pessoas hoje em dia acham que o melhor método de estudo é aquele em que você faz resumo, que você grifa, que você faz anotações. Nós temos a tendência, né? Por exemplo, isso aqui é importante, a gente vai lá e grifa. Vocês viram que o meu livro está grifado. Você vai ter uma prova, aí você faz aquele monte de resumo, aí você fica lendo, 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 lendo. Gente, se vocês pesquisarem artigos que está de acordo com a ciência das coisas que são mais modernas hoje em dia e os melhores métodos, esse método de estudar de uma maneira passiva já está batido. Eu, por exemplo, quando eu fui estudar para a OAB, eu também tinha essa mania de assistir videoaulas e de fazer resumo. Cada pessoa também tem seu método, né? Só que, o que acontece? Se você não fazer uma revisão ativa do que você está estudando, o que seria essa Active Recall? Tô falando até inglês aqui. É uma revisão ativa. Por exemplo, você acabou de ler o livro, tá? Você leu ali o capítulo inteiro ou uma folha e você achou importante aquela parte que você grifou. Fecha esse livro, pega um papel e anota o que você entendeu daquele livro, daquela parte. E, se possível, se você fazer algum cross-talking com outro conteúdo de um outro autor ou do mesmo autor mesmo do livro, anota. Então, por exemplo, eu entendi aqui que aquele livro ali é do Damásio, que não tem como separar razão e emoção. Não tem como a gente ser 100% racional o tempo todo. Anota ali aquele pedaço. Anota. E depois você tira o resumo e lembra do que você acabou de anotar. Vocês vão perceber que vocês vão conseguir gravar o que vocês acabaram de anotar. O que vocês acabaram de relembrar. Isso que é um esforço ativo. Entendeu? Isso que é uma forma de você aprender e memorizar as coisas. Suponhamos que você esteja numa sala de aula. Aí você tá vendo lá o professor passar a matéria, tudo. Na hora, a gente sempre fala assim, nossa, é muito fácil isso. Nossa, se cair na prova, eu vou me dar bem. Aí chega na prova, pimba, você se ferra. Por quê? A maioria das coisas que a gente lê fica na nossa memória de curto prazo. Nós temos 3 tipos de memória. E a memória de curto prazo é uma delas. Então, às vezes, quando a gente acaba de ler aquela informação no livro, ela fica ali mesmo. Ela fica. Mas no outro dia você já não lembra mais. Ou no outro mês, né? Às vezes tem pessoas que lembram um pouco mais. Mas uma forma de vocês conseguirem relembrar o que vocês estudam é fazer essa força ativa, esse estudo ativo. Igual eu estava usando meu exemplo. Quando eu estudava para a OAB, eu só fazia resumo. A partir do momento que eu comecei a fazer exercícios, e entender o porquê eu errei a questão, vamos supor, era A, B, C, D. Aí eu coloquei a B. Aí eu ia lá, corrigia no gabarito, estava errado. Aí eu pegava, ia lá na matéria que eu errei e entendia o porquê eu errei. Gente, você grava. Escuta o que eu tô falando para vocês. Um segundo método de estudo é aquela revisão com espaço de tempo. O que seria isso? Você estudou aquela disciplina, aí você percebeu que ela é importante para você criar conteúdo, igual eu gosto de fazer aqui no YouTube. Só que você precisa de relembrar daquele conteúdo para poder criar um vídeo. Um exemplo, tá? Porque eu só uso prova como exemplo. Você vai pegar aquele resumo, as anotações que você fez, certo? Porque eu acabei de falar, de você anotar o que você relembrou, não só ficar fazendo resumo e anotando as coisas. E aí você vai ler aquilo, entende? Na hora que você lê, você vai relembrar depois de 1, 2 meses. Então esse método também é muito bom para você gravar as coisas que você quer. Mas não só para gravar, gente, não parece que é decoreba a forma que eu tô falando. Para você usar a seu favor, porque não adianta nada você ler 10, 20 livros e não usar aquilo para nada. Não transformar conhecimento em comportamento. Eu acho que o estudo, a principal função dele é nos lapidar e nos melhorar. É nos transformar em pessoas melhores, profissionais melhores. Mas para que isso aconteça, a gente não pode se esquecer. E a gente tem que fazer o quê? Usar o que a gente lê. Usar. Então, por exemplo, quando você pegar as suas anotações e fazer essa revisão com espaço de tempo igual eu falei, e você relembrar, aplique aquilo de alguma forma. Eu, por exemplo, como eu gosto de criar conteúdo, que é o que eu tô fazendo aqui agora no YouTube, eu preciso de lembrar de algumas coisas para eu gravar esse vídeo.
Ele não simplesmente surge da minha memória. Então, por exemplo, se eu ler alguma coisa num livro, eu vou lá e relembro. Se eu vi algum vídeo que trouxe alguma informação que eu vou precisar para gravar num outro vídeo, eu vou lá e reassisto o vídeo. Então eu tô sempre relembrando os conceitos das coisas para trazer para vocês. Isso é muito legal. Eu trabalho como advogado, não sei se deu para perceber. Só que assim, quando eu vou fazer uma audiência, eu relembro as matérias que eu tinha. Eu assisto videoaulas, por exemplo, eu dei um exemplo da audiência. Eu não fico mais assistindo videoaula para fazer audiência, mas vocês entenderam. Então assim, várias matérias que eu não me recordo mais, quando eu vou fazer uma petição, eu tenho que relembrar. Então eu volto a visitar os artigos, eu volto a olhar os resumos das aulas, porque eu estudo todos os dias. De segunda a sábado eu estudo, às vezes até domingo. Então eu tenho meu caderno que eu faço minhas anotações. Então quando eu vou fazer alguma execução, por exemplo, cobrar algum devedor e eu não lembro de um método eficaz, eu pego meu caderno, eu olho, eu relembro e eu uso. Então eu transformo conhecimento em comportamento. E gente, na hora que você usa aquilo que você aprendeu, não tem erro. Você grava. Você grava. Se você ficar só de uma forma passiva ali, lendo, anotando, você não vai usar aquilo lá pra nada. Então pega todo esse conhecimento, esse repertório que você tem e usa para alguma coisa. Cria conteúdo, grava um story, fala com seus amigos, aplique no seu trabalho. Tudo que eu aprendo, eu penso, para que eu vou usar isso aqui? Não, esse curso que eu tô fazendo para petição tem que usar para alguma coisa. Então eu vou lá e levo pro meu trabalho, entende? Porque se eu não fazer isso, vai embora e eu vou ter gastado tempo e energia à toa. Para que ficar com o conhecimento só dentro da minha cabeça? Ou anotado num monte de caderno, ou um monte de livro grifado? Qual que é a vantagem disso? Não tem vantagem. Então eu espero que esse vídeo ajude você a usar essas metodologias de estudo e mais do que isso, para você tirar um tempo para você estudar também. Porque também não adianta você saber a metodologia correta e não utilizar. Eu, por exemplo, eu tenho uma rotina de estudos que todos os dias que eu chego da academia, eu estudo no mínimo 1 hora por dia e depois eu estudo a hora que eu chego do meu serviço. 1 hora e meia, 2 horas. Então o que eu faço? Dentro dessas 3 horas que eu estudo, eu aplico essa metodologia que eu estou explicando para vocês. Fica muito mais fácil, eu faço uma revisão ativa, eu releio coisas passadas que eu preciso de relembrar. E não existe, gente, uma rotina perfeita de estudos. Não existe. Não adianta a pessoa que está assistindo esse vídeo aqui agora querer me copiar, falar, eu vou estudar igual ao Luiz, de manhã. Eu vou estudar igual a fulana à tarde. Cara, a pessoa tem o tempo certo, mas tente tirar pelo menos meia hora, 1 hora por dia para você estudar. Isso vai fazer com que você, no longo prazo, tenha uma vantagem competitiva muito grande contra os seus concorrentes. Porque hoje em dia, as pessoas não querem mais saber de estudar. Você vê que o brasileiro, ele não sabe nem interpretar mais uma bula de remédio. Então você que estuda minimamente um pouquinho por dia, vai sair à frente. E, claro, aplicar, né? Aplicar. Se você aplicar o que você aprende, você vai estar na frente das pessoas. Senão você vai ser um mero aprendedor passivo, sabe? Aquelas pessoas que só aprende e não transborda para lugar nenhum. E assim, ó, a dica final, agora é a final mesmo desse vídeo, é que, por exemplo, de manhã, o nosso cérebro ele vai estar com mais energia. Então, o recomendado é você estudar no período da manhã, que vai estar com mais energia cognitiva. Então, para você ler aquilo, guardar na memória, vai ser mais fácil. Agora, por exemplo, à tarde, como você passou por vários estresses no dia, vários problemas, então a nossa tendência é estar mais cansado. Então eu indico, né, que é o que funciona para mim, estudar no período da manhã, fazer as tarefas mais importantes no período da manhã. E o período da tarde você deixa para trabalhar, fazer as coisas da sua rotina normal. Galera, eu espero que esse vídeo ajude vocês de verdade, tá? Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe. Se você tem algum método para passar para mim, coloca aqui nos comentários que eu leio e eu respondo. Eu quero convidar você a me seguir no Instagram, lá eu posto muita coisa legal da minha rotina sobre aperfeiçoamento pessoal e profissional. O meu muito obrigado e até o próximo vídeo.